Olá, seja muito bem-vindo a mais uma Escola Bíblica. Encontramos-nos hoje com novidades. Mudamos o nosso tema, mudamos o nosso colaborador. Hoje contamos com a presença da Pastora Milu. Pastora Milu, muito bem-vinda. Olá, Pastora Rita, muito obrigada pelo convite e é sempre um prazer poder estar aqui convosco, com aqueles que nos veem, com aqueles que nos ouvem. É sempre um privilégio estudar a Palavra de Deus juntos. E, como eu disse, temos um novo acompanhante, mas também temos um novo tema. Vamos falar sobre como nos preparar para o momento mais especial de todos, o momento em que Jesus vai voltar para se encontrar connosco e nos levar para junto dele. É sobre essa preparação que vamos falar hoje. Mas antes de começarmos, como sempre, vamos abrir com o nosso sumário. Pastora Milu, qual é o sumário de hoje? Então, o sumário de hoje é o conflito cósmico ou o grande conflito, qual é o seu significado à luz da Bíblia? Sem dúvida nenhuma, um tema extremamente interessante e um tema que não vai ser fácil, mas que nós vamos, com a ajuda de Deus, fazê-lo fácil. Porquê? Porque vamos usar a Palavra de Deus e a Palavra de Deus faz tudo com que seja mais claro e mais fácil. E em Apocalipse 12:17 diz: "E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus." Pastora Milu, este é um texto interessante, mas até parece tirado de um filme, não é? Tem aqui palavras que são palavras que nós não estamos habituados no diálogo do dia-a-dia. O dragão, a serpente, não é? Pode ajudar-nos a compreender melhor este texto? É verdade, Rita. É verdade quando tu disseste que o tema que nos vai acompanhar ao longo de algumas semanas agora é a nossa preparação para o tempo da volta de Jesus. Mas enquanto esse dia não chega, alguma coisa já aconteceu antes disso, ou seja, da volta que vai ser a sua segunda vinda de Cristo, e compreender exatamente o que é que se passa nos bastidores. Ou seja, nós não estamos aqui por acaso, não viemos aqui parar por acaso. A questão é: porque é que nós aqui estamos? Qual é a nossa história? Para onde é que nós vamos? Qual é o objetivo da nossa existência? E quando nós perguntamos, muitos há que procuram resposta a estas perguntas em vários lugares. Nós temos a graça e o privilégio de poder ir buscar a resposta exatamente à Palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. E quando fala neste versículo que tu referiste de Apocalipse, sobre o dragão, a mulher, a guerra, este conflito cósmico, ou seja, esta luta que existe nos bastidores, muitas pessoas desconhecem, ou se calhar eu dizia assim: há pessoas que mais facilmente aceitam a existência de Deus, mas mais dificilmente aceitam a existência do inimigo de Deus e do nosso. Quantas pessoas até culpabilizam Deus pelas coisas erradas que vão acontecendo, e muitas delas têm muita resistência em aceitar que há um ser criado que é inimigo de Deus, que é nosso inimigo também, que ao longo das semanas nós vamos conhecer um pouquinho mais e ao longo destes dias. E o facto de se ignorar exatamente este aspecto pode dificultar um pouquinho a nossa existência, não só aqui, mas também a existência para o futuro. E a compreensão da nossa própria vida, não é? Exatamente. Ou seja, muitos há que estão perdidos na vida exatamente por isso. Desconhecem o porquê de alguns desafios que sucedem nas suas vidas. Desconhecem muitas vezes e muitos perguntam, afinal, porquê é que os inocentes sofrem? Afinal, porquê é que acontece isto? Afinal, porquê é que há tantos desafios na vida que são contrários, por exemplo, a pessoas que até estão lutando por aquilo que é bem, por aquilo que é certo, por aquilo que é direito, e tantas atrocidades e tantos desastres vão acontecendo. E quem não conhece realmente este grande conflito ou este conflito cósmico tende a sentir-se um bocadinho perdido na vida, um bocadinho talvez perdido na sua própria existência, e daí a Palavra de Deus para nos ajudar a isto mesmo. Agora, Rita, se calhar convinha dizer... quando tu dizias no início que até parece um filme de Hollywood e estes termos, infelizmente nós estamos a viver momentos da nossa vida, e quando eu digo na nossa vida, digo na sociedade, no próprio mundo, em que as coisas que são reais passam por ser percebidas como se fossem ficção, e as coisas que são ficção passam a ser aceitas como fossem reais. Então, esta questão de haver um dragão, a mulher que significa a Igreja de Deus, um conflito entre Deus, Criador, e um ser que foi criado, que tentou ser igual a Deus e tentou usurpar esse direito, é algo real, não é algo de ficção. E quando nós percebemos isso, pelo contrário, há duas situações que nós sentimos, ou um aperto no coração, por sentimos contrição, um certo temor, afinal o que é que se passa, qual é
a nossa posição, a nossa ação no meio de tudo isto, mas por outro lado nós também encontramos na palavra de Deus que há uma solução para este grande conflito, na graça e no poder de Deus. Então, ao longo destas semanas nós vamos falar sobre esta questão do conflito cósmico, portanto, deste grande conflito que surgiu, onde é que surgiu, com quem, porque é que isso surgiu, o que é que nós estamos a receber em consequência exatamente desse mesmo conflito. Mas apesar de tudo isso, tudo aquilo que nós temos na nossa existência, a percepção do pecado, a percepção das dificuldades, mesmo a necessidade que Jesus teve de vir a este mundo quando ele nasceu cá como um bebé e depois cresceu, a própria morte de Jesus, a ressurreição de Cristo e a sua ascensão, tudo isto só faz sentido quando nós compreendemos o grande conflito, Exato. Quando nós compreendemos esta grande luta que há nos bastidores da história das pessoas e da terra e, portanto, deste mundo. E quando nós assim compreendemos, então vem-nos um discernimento melhor, algo de diferente, algo de importante, para compreendermos porque é que nós aqui estamos, como é que viemos à existência, qual é o nosso papel no meio deste grande conflito, será que podemos ou não, qual é o nosso papel nesta luta que temos, ou melhor, que existe nestes bastidores, como é que devemos ter a nossa ação, a nossa atitude, qual é a nossa postura diante de Deus e diante dos outros também, em relação a isto mesmo. No entanto, a boa notícia, e não queria deixar de terminar sem a boa notícia, é que este grande conflito não irá permanecer para sempre. Graças a Deus. É verdade. O facto de Jesus ter vindo a este mundo foi exatamente já no objetivo de poder trazer-nos a solução, de poder trazer-nos a ajuda que nós precisamos para superar e para vencer com ele este grande conflito. E é tão importante conhecer isso, não é? Porque parece que nos tem sido escondido isto e por uma razão, não é? Quem esconde este dragão, esta serpente, não quer que nós saibamos, para que nós não tenhamos que tomar uma postura e tomar uma decisão. Exatamente. E então é importante sabermos estas coisas, não é? Sem dúvida. Aliás, a ignorância é sem dúvida um dos problemas maiores que o ser humano possa ter. E uma arma. Ou seja, quando nós... É como um exército ir para a batalha. Se ele não sabe como é que os seus opositores estão planeando fazer o ataque, mais dificilmente eles poderão vencer. Sim. Então, quando nós passamos tempo em oração e em estudo da palavra, conhecendo e apreendendo os ensinos que o Senhor nos quer dar, inclusive nesta questão do grande conflito, se o nosso coração se aperta de temor, ao mesmo tempo o nosso coração descansa em Deus, porque nós sabemos que com o Senhor Jesus somos muito mais do que vencedores por aquele que nos amou, que é Cristo Jesus, com certeza. Sem dúvida nenhuma. E depois desta introdução, vamos já começar a aplicar, não é? Como é que nós aplicamos? Então, a aplicação que eu daria para todos aqueles que nos ouvem e que nos escutam é: se está aí, se realmente veio até nós, se calhar até por acaso, quem sabe, porque não conhecer um pouquinho mais deste grande conflito, deste conflito cósmico, perceber qual é o seu papel, perceber o que é que Deus está pedindo de si e compreender que realmente com Cristo, apesar dos desafios, você pode ser vitorioso com o poder de Jesus. Certo que se sente tão entusiasmado como eu para compreender, para estudar e aprofundar este tema. Sem dúvida nenhuma, um novo tema que nos vai trazer, clarear ideias e pensamentos que a Bíblia nos ensina. Vamos continuar com a presença da pastora Milu, que já no nosso próximo programa nos vai trazer mais e nos vai começar a desvendar tudo isto que podemos hoje introduzir. Contamos consigo. Até lá.